Olá, Luiz, e olá, Tayane. Tudo bem? Olá, Natália. Influenciar. Peraí, gente, eu tô aqui meio lenta. Olá, Luiz Henrique, Carol, Edgley. Tudo bem? Influenciar as decisões tributárias. Gente, a live de hoje é super legal. Eu adoro esse tema. Peraí, tributárias. Pronto, já coloquei aqui. Fixar o comentário. Deixa eu dar meu tchauzinho para todo mundo. Oi, Mari. Oi, Nóbrega. Tudo bem? Luísa. Tudo bem, pessoal? A gente vai hoje conversar com o professor, advogado, doutor Diego Ximenes, sobre um tema que ele está estudando profundamente lá no doutorado da UERJ, que é exatamente como a economia e a psicologia podem influenciar nas decisões tributárias. Ou seja, é algo novo para muita gente, para outras nem tanto, vem sendo trabalhado e pode ajudar muito na nossa argumentação, nos focos de alguns trabalhos, das peças que a gente pode trabalhar, pode ajudar a gente a pensar teses tributárias nessa sistemática, e o Diego vai justamente abrir para vocês essas oportunidades. Oi, Brandon, Fernanda, Gagliaso, Fátima, Stefano, sejam todos bem-vindos. Peraí que a Tati eu já vi que chegou na área, deixa eu convocar ela aqui para participar conosco. Um minuto. Cadê Tati? Peraí, já tô convidando para ela ingressar com a gente. Oi, Cristiano, Aline. Oi, Tati! Boa noite! E aí, tudo bem? Como é que você vai? Tudo jóia, minha amiga. Tava até com saudade. Semana passada a gente não fez live, a gente não se fala. Eu fico com saudade de falar pessoalmente. Não, é só a gente diminuir um tiquinho aqui a velocidade que a gente já fica. Cadê? Cadê a bagunça? Cadê o tributário em jogo? A gente adora essa bagunça que a gente faz, essa bagunça organizada e muito frutífera que a gente tem nessas lives. Claro que a gente fala bagunça sem nenhum tom pejorativo, né, gente? Com certeza. Vamos aproveitar para congratular aqui o Zé, que já entrou, o Daniel, que está aqui com a gente também, o Irineu, Daniele, Gustavo Prado, a Geórgia. Galera, boa noite. Estamos só aguardando o nosso convidado, que já deve estar entrando, para a gente começar nosso debate. Luiz Soares, e fala para mim, Tati, como é que está São Paulo? São Paulo, olha, agora São Paulo resolveu ter temperaturas da região sudeste. Então, eu tô satisfeita. Porque um pouquinho lá no início do outono, ou meio do outono, sei lá, São Paulo deu uma pirada e achava que era sul, achava que era Europa. Eu achei inadmissível. Não, minha amiga, aqui no Rio de Janeiro tá um veranico, eu não consigo sentir frio. Hoje eu achei até engraçado, porque eu tava saindo no posto, tava passando uma brisa, carioca é engraçado, né? Passou uma brisa agradável, já tinha uma mulher assim, fazendo assim, ai que feio. Eu falei, gente, tá um tempo agradável, pelo amor de Deus. E um veranico aqui, que simplesmente até em Friburgo eu não sinto frio. Lá em Friburgo normalmente faz 5 graus, essa época do ano tá fazendo 12, 13. Você vê, aquecimento global, né? Mas eu também tô criando um pouco de casca, assim. Claro. Às vezes eu saio assim com um casaco, ok, e aí eu vejo que tá 17 graus. Na origem, eu estaria toda coberta. Casacata. Como se eu estivesse falando assim, de um iglu. Adorei. Imagino. Pessoal, se vocês não são do Rio de Janeiro ou de São Paulo, coloca aqui pra gente de onde que vocês são. Da onde vocês são? Fala como é que tá aí. Fala com quem a gente está falando, né? Às vezes a gente não consegue identificar o nome de vocês. A gente adoraria saber quem está aqui acompanhando a gente, se o arroba não tem seu nome explicitamente. O Zé falou que pegou 5 graus aí em São Paulo. Quase Pois congelou. ele estava aqui quando estava pior.
Eu também estava aqui nessa época, foi um horror. Diego entrou aí, vamos. Peraí, deixa eu chamar Vamos ele. chamá-lo. Tá entrando aqui. E ó, temos de Anápolis, Goiás. Olá, Daniele, seja bem-vinda. Diego, tem que virar só a tela do celular para você. Isso, oi! Oi, Diego. Tudo bem? Uma bagunça, não É capaz, eu acho que eu não estou escutando vocês. Não tá Vocês me escutando a escutam? gente? Tá Peraí. escutando ou não? Ó, temos gente de Minas Vocês estão me Gerais. escutando? Tô. Temos de Fortaleza. Temos uma galera aqui, ó, Pará, morando no Rio de Janeiro. Tô gostando de ver. Conterrâneo, hein? Diego, tem gente do Pará aqui. Vou. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo? Tá, agora eu tô escutando. E vocês estão me escutando de volta, né, pelo visto. Estamos te ouvindo bem. Estamos vendo esse bando de livro que está atrás de você. Mostra o peso do conhecimento, olha só. Desculpa, gente. Olha só, gente, deixa eu fazer uma apresentação básica aqui do Diego. O Diego, ele é professor, advogado, ele está fazendo doutorado lá na UERJ, já é mestre pela UERJ e Diego adora uma análise econômica do direito, adora discussão de economia. Então, por isso que a gente justamente escolheu ele para trazer, para falar com vocês sobre esse tema. Ele deu uma caída, mas já está chegando. Enquanto isso, a gente já está vendo litoral de São Paulo na área, interior de São Paulo também. Olha só, Rio de Janeiro capital. Tem de tudo aqui, hein, Tati? Tem de tudo. Eu acho que a gente ainda tem muito carioca. Cadê o resto? Cadê, gente? Verdade, verdade. Vamos misturar. Bom, A gente já quer tava Brasil. organizando algumas coisas que eu quero perguntar, mas eu quero muito que o Diego já introduza o tema dele, porque eu já tô com algumas indagações na caixinha aqui. Diego, Olá, tá tudo ouvindo? bem? Tudo certo. Eu estou escutando, eu estava tentando colocar o fone de ouvido, mas não foi sucesso. Não, sem problema. A gente está te ouvindo bem, não precisa colocar o fone de ouvido, não. Se você está ouvindo a gente bem, não tem problema nenhum. Podemos seguir assim. Pode ser? Tá. Vocês estão escutando um eco, retorno ou não? Não. Tá tudo certo. Tá. Então tá. Então, olá, tudo bem? Boa noite com vocês. Boa noite, meu querido. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. A gente sabe que você é uma pessoa super atarefada. Afinal de contas, aí é advogado, professor, servidor da Cefaz, ou seja, cidadão atua em todas as áreas, né? E além disso tudo, tem tempo para fazer doutorado, o que faz com que vocês, se não estão estudando mais, pensem em arranjar um tempo. Se ele consegue, todo mundo tem que conseguir também. Micaela, não faz isso com as pessoas. Todo mundo vai começar a se sentir mal. Tô brincando, mas é um estímulo, né, gente? Às vezes a gente tá meio paradão. É um estímulo. Não é não. Tem que dar uma pensada. Por que eu posso fazer para dar uma movida na minha vida? Não precisa fazer tanto, mas faz alguma coisa a mais que é sempre bom. Ou seja, se alguém tá precisando de um motivacional toda manhã, põe uma foto do Diego, assim, do lado. Isso! Quando você acorda, já olha pra cara do Diego e fala, putz, tem que fazer alguma coisa na minha vida. Vamos acelerar. Olha só, Diego, a gente já estava fazendo a apresentação de você e agora eu queria já entrar no nosso tema, porque a gente está muito curioso e a gente quer falar muita coisa. Quer perguntar um monte de coisa sobre esse assunto. Eu já falei para todo mundo aqui que você é fã de análise econômica do direito. Eu lembro que nos debates do mestrado a gente debatia muito esse assunto. Você trazia percepções econômicas, é um advogado que adora fazer essa interdisciplinaridade, o que eu acho sensacional. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente por que você escolheu esse tema da live, ou seja, qual é a relevância, né, da economia e da psicologia para o direito, para as decisões tributárias. Começa dando uma visão geral para a galera que está aqui com a gente. Bom, olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Micaela. Obrigado, Tatiana. Obrigado por esse espaço. Assim, essa pergunta, ela é um pouco... Vamos lá.
quando eu fiz a minha monografia, o meu professor perguntou por que eu estava fazendo sobre direito tributário. O meu professor de constitucional. E aí eu meio que não soube responder, porque o que acontece é o seguinte, eu acho que na hora que a gente vai escolher um tema, a gente vê as nossas necessidades, a gente vê a nossa realidade, a gente tenta melhorar aquilo que está, de alguma forma, faltando. E eu li um livro antes do mestrado, que é o Freakonomics, né? Que ele traz assim diversos insights para a realidade sobre um viés econômico que, assim, foi o momento que a minha cabeça assim, meio que explodiu, assim, no sentido de trazer novas referências, novas coisas, e eu percebi que isso poderia ser utilizado no direito tributário. Por quê? Porque uma das questões do Freakonomics, eles até têm uma expressão, né, que é pense como freak, né? Freak, só traduzindo, seria uma pessoa estranha, assim, né? Uma pessoa, enfim, Então, fora do normal. E aí eles dizem isso, pense como freak. Na realidade, é pense fora da caixinha. E o Freakonomics, ele traz isso, ele traz essa ideia de análise, uma análise econômica para a realidade, que você assim se pergunta, nossa, mas faz tanto sentido, por que as pessoas não fazem isso? Então, o direito tributário foi um local que eu vi essa possibilidade. Por quê? Porque o direito tributário, eu acho que ele se pauta muito. Bom, o direito tributário, a busca eterna do direito tributário é para fazer com que as pessoas paguem os seus tributos. No famoso dever fundamental de pagar impostos, como todo mundo que já foi da UERJ já ouviu falar, já teve a oportunidade de ler e tem esse livro de cabeceira, que inclusive está ali atrás, no vermelhinho ali. Então, essa busca, muitas das vezes, ela nasce na busca de fazer com que as pessoas paguem, mas a forma com que ela desenvolve isso ainda é muito pautada em algo na força, né? naquela exigência bruta, né? Num reflexo assim, ó, se você não pagar, você será multado. Então, por isso, você vai ser racional o suficiente para pagar. Bom, aí, porque, mais uma vez, que eu fui para a economia? Porque a economia tem uma linha, que é a análise comportamental, que ela diz o seguinte, olha, as pessoas não são racionais. Então, as pessoas, elas não vão, Não são mesmo. mesmo que você apresente para elas todas as razões pelas quais ela deve fazer uma coisa, ela ainda assim vai fazer algo errado. Vou dar um exemplo, né? Quem aqui, depois de um dia de cansaço, sabendo que não deve comer aquela fatia de pizza que está na geladeira, chega, deita no sofá, tira o sapato, liga a TV e come a fatia de pizza? Quer dizer, assim, você tem... Exato. Você Olha, tem todo... eu estou muito fiel à minha dieta, então aqui um momento aqui de enaltecimento próprio. Parabéns. Não, parabéns, é merecido palmas, com certeza. Porque o normal é a pessoa, até a força de vontade dela tem um limiar, tem um limite. Mas assim, todo mundo, aquela velha história. Assim, eu sempre vivi lutando contra o meu peso, tá? Eu nunca fui, se tem uma coisa nessa vida que eu nunca fui magro, mas sempre tentei ser. E o que acontece é que todo mundo sabe o que tem que fazer para ser magro. Só que a gente, enfim, às vezes a fatia de pizza, o brigadeiro, menos a Tatiana, claro, que é uma pessoa com muita força de vontade, e consegue não ceder aos ímpetos, né? Mas pessoas normais... Pode, gente. Agora vocês têm que botar duas fotos, tá? A foto do Diego, para você se estimular aí no dia a dia, arranjar tempo, e a foto da Tati, para você resistir às tentações. Com a minha foto na geladeira, assim. Exatamente. Então, as pessoas, elas têm esses problemas e a explicação, segundo uma análise econômico-comportamental, né, não é porque elas não têm informação, não é porque elas, enfim, não sabiam que não deveriam comer a pizza. Elas sabem, mas elas preferem optar por aquilo, pelo prazer. E aí a análise econômico-comportamental ela estuda isso. E bom, e por que eu trouxe isso para o direito tributário? Porque eu acho que o direito tributário é muito isso. Na realidade, a forma como que nós lidamos com dívidas geral é muito assim, né? A gente prefere às vezes parcelar do que pagar à vista,
mesmo às vezes tendo um desconto de 2%, você ainda assim prefere parcelar. Quer dizer, esses 2%, se ele tivesse no mercado, no banco, você não teria esses 2%. Então, vale mais a pena, às vezes, você pagar à vista. Mas, então, tudo isso, a análise comportamental, ela traz diversos insights. Então, eu acho que inicialmente é por aí. Perfeito. E dentro da lógica, né, da própria economia, a gente sabe que teve várias evoluções. A gente tem os economistas clássicos, os economistas neoclássicos, a gente tem essa questão da análise econômica de direito, que traz, inclusive, essa visão econômica das decisões, né, e busca regulamentar isso e viabilizar e olhar o direito sobre essa ótica, né, dos impactos que a gente tem, os ganhos que se tem e etc. Como é que isso aí pode nos ajudar? Então, começa falando da parte da economia para a gente poder desdobrar um pouco mais na parte da psicologia. Posso só complementar, assim, mas é meio que um complemento, porque o gancho é o mesmo. Mas é porque quando eu penso, pelo menos em abstrato, na ideia, na relação direito e economia, eu conduzo as reflexões econômicas para 3 campos diferentes. O campo da produção da norma, então, uma preocupação do legislador. O campo da interpretação da norma, então, aquilo que fica com o judiciário. E o campo da execução da norma. E aí, em cada um desses ambientes, e até mais acirradamente quando a gente fala de direito tributário, eu entendo que existem algumas colisões com questões econômicas e tal. Então, eu só queria fazer esse complemento no sentido de que eu vejo 3 campos distintos, porque, se você puder, eu também gostaria de ouvir você falar a respeito disso. Tá. Vamos começar. Eu acho que, na realidade, como a Micaela perguntou antes, eu acabei assim. Podia falar de novo, Micaela, qual foi assim, o ponto que tu queres que eu fale? Eu queria que você abordasse, me dissesse qual é a linha, a linha econômica que você está pegando. Se você está indo mais para os clássicos, se você está visando mais nos neoclássicos, qual é o teu enfoque para você poder fazer essa análise, esse cast com a psicologia e poder desdobrar isso nas decisões tributárias? Tá, então vamos lá. Bom, análise foi muito boa a pergunta, ambas as perguntas foram muito boas, porque é necessário a gente fazer um freio, meio que um freio de arrumação, né? No sentido de, parece que eu estou falando aqui de economia e parece que a economia é todo mundo de mãos dadas e concordando entre si. Não é assim, sabe? Se a gente acha que no direito tem muita disputa, assim, a economia tem tanta disputa quanto. Por quê? Porque você tem várias linhas que brigam entre si de uma forma gritante. Posso? Vou dar um... Posso? Pode. Não, vai, continua. É só porque eu tô aqui, me coçou se eu falar isso. Porque, assim, na hora me veio à mente várias discussões em que alguém tenta atacar assim, a pedra que vai matar a discussão toda e falar: ah, não, isso aqui é evidência econômica. A economia diz. Como se um dado econômico fosse uma coisa isenta e racional, mas racional de um ponto de vista isento. Mas o que é puramente mitológico. A economia, ela tenta... Bom, eu não sei se dá para falar isso assim com tanta certeza, mas eu considero economia como uma produção social, né? O estudo, né? E, bom, e como qualquer ciência próximo a uma ciência social, ela sempre ela não tem como ser considerada uma hard science, né? Ela é uma soft science, ela é uma ciência, não é matemático, 1 mais 1 igual a 2. A economia, ela tem 2 lados. Ela tem um lado mais matemático, econometria, que você consegue mensurar diversos pontos, e você tem um lado menos matemático, que é um lado que é esse que a gente está tratando, que aí você já vai ter como as pessoas se portam, quais são as escolhas que elas fazem. Isso tudo engloba tanto uma questão, no nosso caso, nesse caso que eu estou trazendo de uma análise comportamental, tem um ponto ligado à psicologia, mas você tem a própria noção da economia, que aí eu vou entrar agora na resposta da Micaela, que a economia, ela se pauta
numa figura chamada Homo economicus, que é o famoso, assim, né, que dentro do direito tributário, dentro do direito, seria meio que o homem médio, né, assim. Quer dizer, é aquela pessoa que toma decisões, mas o Homo economicus, ele toma as decisões dele pautado sempre na sua valorização, na sua melhoria das suas preferências, né, na busca pela sua utilidade, né. Então, esse Homo economicus, ele toma essas decisões depois de pensar muito, de chegar a uma conclusão refletida, chega a essa conclusão. Então, a economia neoclássica, ela é pautada por essa pedra fundamental. Tanto que quando a análise econômico-comportamental, né, behavioral economics, ela vem dizendo assim, olha, sabe o Homo economicus? Ele não é tão racional como vocês dizem. Então, isso detona a economia neoclássica, que é a economia mainstream, que é aquela mais tradicional, que é aquela em que se baseia quase tudo. Normalmente, quando a gente escutar quando, como a Tatiana falou, uma pessoa vem e diz assim, não, porque a economia diz isso. Quando uma pessoa fala isso, ela parte de certos princípios que estão previamente ligados a uma ideia de homo econômicos e outras premissas, próprias da economia. Então, onde eu estou, o que eu estou analisando é passando esse homo econômicos e já considerando que esse homo econômicos ele já tem certas falhas. No Nudge, né, que é o livro famoso dentro do direito administrativo, que é a ideia do empurrãozinho, não sei se todo mundo aqui conhece, mas a ideia do Nudge é basicamente você usar pequenos incentivos que não necessariamente vão impedir a pessoa de tomar outras decisões, porém instigá-las meio que enrolá-las a tomar aquela decisão por um design do ambiente. Então, se você quer fazer com que as pessoas comam mais a salada da Tatiana, ao contrário da minha pizza, que está na geladeira, como você vai fazer? Você vai deixar mais à mostra, mais facilmente a salada do que a pizza. Isso é um design de políticas públicas, né, que seria o nudge. Você não impede que eu vá, ande e pegue minha pizza, mas você facilita. Você pensa na política pública de forma facilitada. Bom, no livro do Nudge, ele diz que você tem o Homo economicus e o Homer economicus, que é exatamente assim, o Homer Simpson, né, que é a figura talvez da pessoa mais irracional da história, que é aquela figura que já vendeu a alma por rosquinha, sabe? Assim, essa figura enfim, do popular norte-americano. Bom, até do Brasil também, né? Então, o Homer econômico seria mais próximo do que nós temos do ser humano. Então, uma pessoa, quando vai fazer um pagamento de um imposto, vai fazer uma tomada de uma decisão, ela não tem, se você entender que ela não é um Homo econômicos, ela não vai adiantar as informações que ela tem. Ainda assim, por diversas heurísticas e vieses, ela vai tomar uma decisão que não era aquela esperada e não era aquela que era buscada. Então, nós temos essa questão de como a pessoa extravasa essa atitude dela, né? Mas nós temos também na parte, claro, como a Tatiana falou, na parte tanto da legislação quanto na parte da atividade. Eu acho que foram essas três, né, Tatiana? Me confirme se eu estiver errado. Então, na parte da legislação, produção normativa e na parte de atividade administrativa. E nesses dois momentos também a gente terá approaches próprios do direito econômico, da análise econômica comportamental, que vão ajudar. Por exemplo, no momento que o legislador sabe que não adianta colocar uma multa de 300%, 150%, 200%, enfim, que não é isso exatamente que vai fazer a pessoa decidir se vai pagar ou não, talvez ele possa procurar outras formas de instigar esse pagamento, esse compliance, de uma forma até talvez menos sensível no sentido negativo da palavra. E a administração pública, por exemplo, ela também ela pode usar esses approaches para formas mais simples, formas mais efetivas de cobrança. Será que eu mandar uma carta
E tem esse caso que é famoso, que são cartas que foram utilizadas pela, pela administração pública, eu acho que do Panamá, mas na Inglaterra também teve. Aí o que acontece é o seguinte, com o desenvolvimento da análise econômica do direito, desculpa, da análise econômico-comportamental, foram criados ao redor do mundo núcleos de behavior, de atuação governamental com base na economia comportamental, né? Que aí, normalmente o nome é DIT. Enfim, e esses locais eles tiveram ideias para desenvolver atividade administrativa. Tatiana, queria falar? Interessante isso. Não, interessante. Você estava falando, eu estava pensando aqui numa outra pergunta, mas eu tô guardando porque você encerrou ou eu posso conectar aqui com uma pergunta? Não, pode sim. Não, é porque assim, quando a gente pensa, né, e a partir do seu discurso também fica, parece mais natural pensar em economia comportamental direcionada ao contribuinte pessoa física, a você prever os comportamentos ou como que a legislação vai influenciar no racional da pessoa física, porque afinal de contas é o ser humano que tem um certo processo cognitivo com o qual a psicologia se preocupa. Como é que ficam as pessoas jurídicas nesse contexto? Qual é a relevância dessa pesquisa para as pessoas jurídicas, que afinal das contas também são contribuintes? Essa tua pergunta foi ótima, porque normalmente esse é o ponto, né? A pessoa pensa assim, não, tudo bem, a gente está tratando sobre psicologia, quem é afetado pela psicologia é o ser humano. E a gente fala isso, se posiciona dessa forma, e muitas vezes a gente esquece, quer dizer, muitas vezes a gente esquece não, mas normalmente a gente ignora que por trás da decisão de uma empresa existe exatamente o ser humano. Então, o ser humano ele vai decidir. E o ser humano ele vai trazer, aí que está o ponto, ele vai trazer essas falhas cognitivas no sentido de tomada de tomada de decisões erradas, não é por falta de conhecimento, mas é porque ele tem dificuldade de pensar isso, ele vai tomar as mesmas medidas estando por trás de uma empresa, estando na hora de fazer a legislação, Então, a figura dele, embora a atividade da empresa não seja racional, mas a atividade de quem está por trás da empresa decide acaba sendo também irracional e acaba sofrendo dos mesmos problemas. E isso já foi estudado. Existem artigos que estudaram exatamente isso, assim, o compliance, a atividade, as decisões tomadas e a relação com a economia comportamental. Quer dizer, como essas decisões elas foram influenciadas, elas demonstraram mesmo nível de erros cognitivos. Porque o ponto é o seguinte, imaginem que, por exemplo, a economia neoclássica ela acredita que uma pessoa ela vai tomar uma decisão após analisar todas as opções dela, né? A possibilidade dela ser pega, a possibilidade dela ser executada no sentido de execução fiscal, enfim, ser cobrada, a auditoria pegar. Essa é a ideia que nós temos, a neoclássica tem. Só que na prática a gente vê que a pessoa não tem como fazer, mesmo que ela tenha acesso a essa informação, ainda assim ela ainda vai ter erros, como, por exemplo, achar que ela nunca vai ser pega. Mesmo sabendo que, sei lá, 80% de chance, ela vai achar que sempre vai estar ali nos 20% ou em outra porcentagem menor. Entenderam? Então, assim, aí que está. A economia neoclássica, ela não aceita que as pessoas tenham essas falhas. E a análise econômico-comportamental vem dizer, não, elas têm, e a gente consegue comprovar isso por testes, né? Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com economia comportamental, a gente está falando de testes psicológicos. Então, assim, vai ser soft science tanto quanto, sabe? Não é algo 1 mais 1 é igual a 2. As pessoas podem reagir dessa forma, eu posso testar novamente, pode se repetir. O ponto é claro, como toda ciência, uma soft science, ela vai ter que ser repetida e vai ter que dar o mesmo resultado para você ter uma hipótese, né, e uma comprovação.
Não, excelente, Diego. Eu acho que agora a gente começa a ver o ser humano, né? E essa lógica da economia comportamental, ela passa a ver o ser humano pelo que ele efetivamente é. O fato de nós termos razão não significa que a razão sempre prevaleça sobre a emoção. Muitas vezes isso seria ótimo. Em outras situações, isso nos tornaria efetivamente robôs. Qual a diferença nossa para uma máquina? Primordialmente, é que nós temos emoções, coisa que a máquina não tem, efetivamente. E segundo, a possibilidade criativa, que está ambas pautadas no próprio senso lógico e racional nosso, que a gente aciona na hora que a gente quer. Alguns dominam mais esse senso racional, outros dominam menos. Então, efetivamente, existem N variantes dentro do contexto de como eu vou reagir a uma situação. Até porque, muitas vezes, eu posso ter um modus operandi num determinado sentido, naquele dia ter acordado de mau humor com o universo e ter agido de uma forma completamente diferente do meu modus operandi tradicional. E quem vai explicar aquilo? Ninguém. Né? Então, é bem interessante a gente ter essa observação. E quando você estava falando, eu acabei me reportando a uma live que a gente fez até com a Dani, que é a nossa sócia aqui no Tributário em Jogo, sobre psicologia fiscal. E eu me lembro que a gente estava falando ali também um pouquinho da lógica do refis para transação, efetivamente, né? Que dentro da PGFN eles fizeram uma mudança, inclusive, de expressão, né? De uso da palavra, porque, ao fim e ao cabo, o refis sempre foi uma transação, mas o problema é que era uma transação meio que genérica, ou seja, qualquer criatura ela aderiria àquele programa e se utilizaria daqueles benefícios, mesmo sendo, por exemplo, um péssimo contribuinte. E hoje, a visão regada aí nessa economia comportamental é, peraí, eu não quero beneficiar o pilantra, eu quero beneficiar o cara que paga em dia, a criatura que está com problemas econômicos, então eu quero beneficiar esse. Né? E aí eu começo a fazer uma análise mais individualizada do comportamento dessa pessoa, que tem muito que ver com essa lógica de compliance. Então, eu queria te passar a palavra agora para você falar para a gente qual é a tua percepção com relação a esse contexto. No que a economia comportamental pode me trazer no direito tributário, em termos não só de transação, mas também, por exemplo, outro ponto que fiquei pensando aqui, será que isso ajuda nos benefícios fiscais? Os regimes... Ia falar isso? Eu estava com a boca, porque uma coisa também, posso conectar e aí depois a gente passa a palavra, Diego? Uma coisa que é muito interessante e que gera muito desconforto quando a gente conversa sobre benefícios fiscais e analisa determinados benefícios e a performance deles, é que existe pouca preocupação, e aí depende, tem uma certa variação de jurisdição em jurisdição, mas de maneira geral a gente pode falar com certa segurança que existe pouca preocupação em verificação fática dos resultados que a priori tinham fundamentado uma determinada um determinado benefício, uma isenção, uma redução de base, um crédito presumido, sei lá, qualquer coisa. A princípio, você tem um fundamento, normalmente tem uma razão econômica, quando não é social, é uma razão econômica, e de repente aquilo é jogado ao léu, assim, porque aí pode produzir o resultado que for e não aconteceu nada. E aí, o que eu queria perguntar, e aí eu já vou te passar a pergunta junto com a Ana Micaela, a economia comportamental pode dar insights para a gente para que o legislador possa exigir determinados procedimentos mais adequados para fazer esse monitoramento? Ou será que isso não é do legislador? Será que isso pode ser feito só pelo executivo, pelo seu poder regulamentar? O que só o executivo pode fazer se o legislador cruzar os braços e não fizer nada? E é porque essa é uma situação, às vezes, que acontece, né? Então... Olha, a pergunta de vocês, que é muito boa, eu acho que ela tem dois pontos aí que a gente pode analisar, né? O primeiro tem uma ligação mais própria da economia, do tipo de como as pessoas reagem a incentivos. Então, por exemplo, será que eu dando um benefício fiscal, necessariamente isso vai ser refletido para o consumidor final? Né? O famoso, eu vou diminuir o ICMS da gasolina, o preço não baixa porque, na realidade, o benefício fiscal acabou virando lucro para o comerciante. Inclusive, tem um artigo da Rita de la Ferre,
Eu acho que ela é uma portuguesa, mas ela dá aula na Universidade de Leeds, na Inglaterra. E ela escreveu exatamente falando recentemente, assim, recentemente eu digo, tipo, meados do ano passado, ou início desse ano, sobre a falta que esses incentivos, melhor, uma análise econômica de que esses incentivos eles não necessariamente vão gerar benefícios esperados. Inclusive, eu acho que ela falou mais recentemente especificamente sobre o tampon tax, né, que é sobre absorventes, né, que eu acho que recentemente na Inglaterra voltaram a cobrar o imposto sobre os absorventes, e aí eu acho que ela escreveu, não sei se ela fez um tweet, ou se ela escreveu efetivamente um artigo falando que isso não necessariamente geraria aumento, não necessariamente manter o benefício geraria diminuição do preço. Então, essa é uma análise econômica no sentido geral. Como é que a análise econômica e comportamental ela pode ser utilizada para enfim, para diversas concessões dadas pelo governo, né? Eu acho que ela pode ser utilizada tanto na hora de você saber o que esperar do contribuinte, quer dizer, se eu quero que o contribuinte pague, se eu quero que o contribuinte tenha uma ação, a análise comportamental ela te dá muitos insights que você pode utilizar, que você pode pensar para rever aquela situação. Por exemplo, tem um efeito que é verificado, porque dentro da análise comportamental tem várias heurísticas, vários vieses, né, várias heurísticas que são dados nomes, né? Efeito dotação, efeito... Enfim. E tem um que é o Bomb Crater Effect, né, que é o efeito do... É que eu posso dizer? Bomb Crater quando uma bomba cai e vira uma cratera. Então, efeito cratera. Qual é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte: os contribuintes, as pessoas, elas normalmente acham que após passar por uma inspeção, uma auditoria, elas vão estar meio blindadas de passar por essa mesma inspeção novamente num certo período de tempo. Esse é um efeito que foi comprovado. Isso, assim, não tem explicação matemática, não tem razão por porcentagem, elas acreditam nisso. Então, se você faz uma política pública achando que a atuação, a presença mais forte da auditoria fiscal vai fazer com que aquela pessoa fique por um tempo regular, na realidade pode servir como oposto. Porque a pessoa pode ser auditada e achar que está blindada por algum tempo, que o auditor não vai bater na porta dela de novo. Então, assim, se você parte de uma premissa errada, você tem um resultado errado. Então, a economia comportamental ela serve para isso. Deixa eu ver aqui algum outro exemplo. Bom, a forma como que as pessoas elas se portam com o seu próprio dinheiro. A economia comportamental ela tem o que a gente chama de efeito dotação, que sobre uma coisa ganhada, ela tende a valorizar 2 vezes mais. Melhor, eu vou refazer a frase. Se entende na economia comportamental que você tende a sentir 2 vezes mais a perda do que o ganho. Então, você perder R$2 é muito mais doloroso do que você ganhar esses mesmos R$2. Assim, a forma como você se porta é diferente. A perda ela dói mais. Então, será que se você quiser fazer com que, sei lá, parte desse valor, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro teve, né, parcela do imposto que você recebia um benefício fiscal, você tinha que ressarcir o governo. Será que a forma de você ter que depositar depois de já ter recebido é a melhor forma? Ou seria muito melhor você conceder um benefício de talvez de 100 e, na realidade, pagar 80, ao invés de dar 100 e exigir que ele devolva 20? Entendeu? Assim, matematicamente pode parecer ser a mesma coisa. Uhum. Pela lógica racional, é a mesma coisa. Só que nós não somos racionais economicamente. Nós não vamos nos portar dessa forma assim, tão simplesmente.
tem um exercício que eu esqueci agora em qual livro que eu vi, mas que normalmente os professores fazem com os alunos, e eu posso assim perguntar para vocês, se eu oferecesse, se vocês fossem comprar uma caneta e que custasse R$ 5 e vocês recebessem um desconto de R$ 2, assim, do tipo, atravessa a rua, você vai ganhar R$ 2 de desconto. Com certeza que qualquer um de nós não íamos pensar duas vezes em atravessar a rua para pegar esses R$ 2. Agora, se você estivesse comprando um carro e ganhasse R$ 2 de desconto por atravessar a rua, talvez você não atravessaria a rua por achar que, pô, R$ 2, o que isso significa? Não significa nada. Mas, economicamente falando, R$ 2 é R$ 2. Assim, o fato da referência ser um carro ou uma caneta não faz diferença. X mais um é igual a X mais um. Não tem diferença econômica, entenderam? Então, assim, isso é só uma prova de que a gente não pensa tão racionalmente quanto a gente acha, economicamente falando. Então, é isso. Isso é muito. Isso é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente acha que a gente segue, né, processos racionais internamente. Eu acho que também a gente tem percepções de que as emoções nos afetam, mas não de uma forma tão científica, né? O que é uma coisa interessante da economia comportamental, que ela reúne essas incompatibilidades humanas, essas loucuras humanas em dados específicos para mostrar que a racionalidade ela é muito limitada nos nossos processos. Só para dar um exemplo, desculpa te cortar, mas foi estudado pela economia comportamental e as pessoas elas tendem a gastar mais para se vingar do que não se vingar e gastar menos. Entendeu? Então, racionalmente, a vingança ela poderia nem valer a pena, mas a pessoa faz questão. E isso tem estudos dizendo da forma como que a pessoa ela gasta mais para fazer essa vingança, para se vingar de algum ato. Então, por exemplo, às vezes o contribuinte pode estar com tanta raiva do fisco que ele vai dizer assim, eu não vou pagar isso. Não adianta, eu não vou pagar, embora fosse mais lucrativo para ele pagar. Entenderam? Então, assim, essas coisas que precisam ser pensadas e entendidas para não ficar dando murro em ponto de faca, sabe? Assim, não ignorar. E aí, com essa última observação, você nos conduz novamente àquela ideia de que essa dicotomia entre o que é pró-fisco, pró-contribuinte, que o fisco está protegendo o interesse da arrecadação, o contribuinte está tentando proteger o interesse do patrimônio, essas coisas muito preto e branco, elas não levam a lugar nenhum, né? Senão apenas um sistema que não performa bem, não performa pelo menos no máximo que ele pode ao longo do tempo. E acaba sendo muito relevante a gente adotar novas políticas baseadas nessas novas percepções. E aí, nesse ensejo da política pública, que vai valorizar esse tipo de dado e tentar fazer essa conexão com o contribuinte, eu tenho uma pergunta que, assim, ela nem se aplica apenas ao direito tributário. Mas é porque eu pensando nesse assunto pro direito tributário, eu fiquei pensando nesse tema que é constitucional, que é o princípio da eficiência. Porque a gente quer fazer a colaboração com o contribuinte e vincular contribuinte e FIS uma relação mais saudável para que os fins dos dois sejam atendidos de maneira mais acurada, né? Para que o fisco possa e para que o contribuinte possa contribuir na medida que ele julga correta, né, diante da sua realidade econômica. E aí o princípio da eficiência está lá, né? Parece que ele está falando o seguinte: toda política pública que não for consentânea com os resultados da economia comportamental, com os informes da economia comportamental, não são constitucionais. E essa é uma afirmação meio brutal, né? Ela é meio dramática. Eu queria saber de você qual é a força normativa que você atribui ao princípio de eficiência, se for o caso de você conectar a eficiência com o papel desses estudos dentro do direito. Bom, o primeiro que, assim, o conceito de eficiência
até isso, quando a gente vai, por exemplo, para a economia, ele tem um conceito diferente do que a gente adotou no meio jurídico. Basicamente, o meio jurídico adota a ideia de que é você ter um retorno maior com um gasto menor possível, né? Esse seria identificar esse ponto ótimo. Só que assim, por exemplo, para a economia, eficiência existem três tipos de eficiência básica, né? Existe a eficiência industrial, que seria essa de você produzir mais com o mínimo possível, que seria muito mais próximo ao que a gente considera e o que a gente utiliza no direito, né? Que é ter um retorno maior com o mínimo de aplicação possível. Mas nós temos outros tipos de eficiência. Tem, por exemplo, a eficiência de Pareto, que é no sentido de, num grupo, ninguém sair pior, mesmo que outras pessoas tenham ganho. Então, ninguém pode ficar pior, mesmo tendo ganho. Isso é algo eficiência para uma eficiência de Pareto, que é algo muito difícil. Porque, por exemplo, imagina que nós três, imagina que, sei lá, bom, alguma coisa vai me beneficiar, mas ao mesmo tempo vai deixar a Tatiana, por exemplo, um pouquinho pior. Isso não é eficiente na eficiência de Pareto. Então, é sempre difícil isso quando você trabalha com uma sociedade. E tem a eficiência que é mais abraçada pela economia, né? Que é a eficiência de Kaldor-Hicks, que é a ideia de que, mesmo que algumas pessoas fiquem pior, o importante é o ganho geral. Então, digamos que numa situação aqui, a Tatiane ganha 10, a Micaela ganha 10 e eu perco 10. Vocês somadas ganharam 20, eu perdi 10, então foi um ganho de 10. Então, isso numa eficiência de Kaldor-Hicks existiria uma eficiência. Só essa ideia de eficiência, a gente já modifica muito a forma que a gente consegue ver o conceito de eficiência. Mas, ainda assim, quando a gente coloca uma ideia de eficiência, e a gente, na eficiência jurídica, né, e a gente utiliza isso para uma análise, quer dizer, aplica a análise econômica comportamental a isso, a gente ainda tem outro problema. Nem sempre as decisões econômico-comportamentais, elas necessariamente serão, embora mais eficientes, elas serão, por exemplo, mais justas. Só um exemplo. Eu garanto para vocês que é muito melhor, até por uma análise econômico-comportamental, é muito melhor, é muito mais eficiente a gente cobrar o ICMS por dentro do que o cálculo por fora. Por quê? Por que é mais eficiente? Porque, primeiro, que a população não consegue perceber o quanto efetivamente ela está pagando. E isso gera que ela pague mais, revolte-se menos. E, assim, a gente pode chegar a uma análise e dizer que isso é mais eficiente, sabe? Então, assim, a análise econômico-comportamental, o nudge, que não é a mesma coisa, mas o nudge, tudo isso, ela pode ser utilizada para o mal também, né? Tem toda aquela discussão ética do tipo assim, peraí, mas quem vai dizer que... Melhor, a tomada de decisão de políticas públicas, o desenho pensado com base no nudge, quem vai... who watch the watchman, né? Assim, quem vai vigiar o vigilante, né? Então, assim, o conhecimento da análise econômico-comportamental, do nudge, ela pode gerar, sim, ser mais eficiente, mas não necessariamente ser mais justa, no sentido, dependendo do protocolo de justiça que você utilizar. Então, assim, eu acho assim, o importante da gente conversar sobre isso, da gente ter gramática, falar essas outras linguagens, digamos assim, é que a gente pode pensar diferentemente, e a gente também pode pensar em resoluções diferentes daquilo que a gente normalmente tem. Eu acho que esse é o grande ponto. Por exemplo, conhecer um pouco de economia é algo muito importante porque a gente sabe, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, eficiência, que tipo de eficiência está falando? É eficiência jurídica, que normalmente é utilizada no direito, é outra eficiência econômica. Será que a gente não pode fazer uma amálgama das duas? Quer dizer, utilizar um conceito, por exemplo, da eficiência de Kaldor-Hicks para juntar e falar que algo no direito está sendo eficiente? Esse tipo de análise que eu acho que é importante. Porque, assim,
eu acho que o grande erro, e claro que os economistas que não me escutem, mas normalmente é você achar que apenas uma verdade vai ser a decisiva, né? Assim, apenas aquela linha econômica, o homo econômicos, a análise econômica comportamental são as únicas formas de chegar a, sei lá, um sucesso, digamos assim. Então, eu acho que esse que é o ponto. Então, só respondendo... Não, pode falar, Micaela. Não, eu acho engraçado isso que você falou, porque, por exemplo, quando eu penso em verdade única, a primeira coisa que me vem à mente é a fé, né? Ou seja, você tem uma fé em algo que é superior. Nem a fé que você tem em algo que é superior, ela é única. Porque a gente tem uma diversidade de religiões, seitas, crenças, tem a criatura que não acredita em nada. Então, como é que eu posso chegar à conclusão de que uma verdade vai ser única? Ela vai ser sempre diversa e variável. Agora, o que eu queria focar aqui um pouco, ouvindo vocês falarem sobre o tema, é acerca de modelo mental e indução de comportamento. Porque, veja, existe aquilo que racionalmente todo mundo faz. Então, a análise da economia comportamental ela pode ser muito interessante, até mesmo concordo com você plenamente na possibilidade de você gerar uma amálgama de eficiências, até porque a economia ela não foi feita para ser justa nunca. Essa concepção não existe dentro da economia de justiça, né? A justiça eu vejo dentro da lógica. É por isso que eles dizem que o economista ele vai dizer que o economista não busca justiça, o economista busca eficiência. Exatamente. E eficiência significa melhor alocação de recursos para aqueles que estão mais aptos a tê-la. Ou seja, se uma pessoa quer comprar 1 litro de leite para jogar no chão e ela vai pagar mais por isso, está sendo mais eficiente ela pagar, mesmo do outro lado você tendo uma família com fome. Exatamente, assim, é importante, né, que se foque nisso, que a gente saiba qual é o objetivo. Né? Na economia tem uma piada, né, que é o seguinte, né, vai ser assim, horrível, uma piada de economista, mas enfim, eu vou falar. Depois vocês riam só de brincadeira. Mas é o seguinte, né, que uma pessoa está prestes a receber um coração transplantado e de um lado tem um maratonista que está doando, quer dizer, doando não, né, que o coração vai ser utilizado, um maratonista, e do outro tem um economista. Aí pergunto para a pessoa, né, nossa, qual é o coração que você quer? Do lado você tem um maratonista que nunca fumou, nunca bebeu, sempre fez exercício, e do outro um economista. Aí a pessoa escolhe, não, eu quero do economista. Aí todo mundo fica assim abismado, os médicos, e perguntam, meu Deus, mas por quê? Aí o cara responde, é porque o economista, esse coração nunca foi utilizado. Né? Porque economistas têm esse problema, assim, é eficiência pura. Então, agora que economistas já me odeiam, pode continuar. Não, de modo algum. Mas, assim, eu acho que é importante a gente ter essa percepção de qual é o fim das ciências, para que a gente também não se perca e não queira buscar na economia uma finalidade que nela não está. Ela é um instrumento para você conseguir alocar, verificar qual é a melhor alocação de recursos. Isso varia também dentro dos poderes que se vê em uma determinada sociedade, dentro dos objetivos de uma determinada sociedade, o modus operandi, quem tem o poder financeiro daquela sociedade. Então, tudo isso é alterado e essas visões mesmo de eficiência, elas são alocadas de acordo com essa realidade. Agora, um ponto que eu fiquei refletindo aqui é o seguinte: você é da economia comportamental, você extrai o modus operandi daquele homem médio, levando em consideração que você tem variantes, levando em consideração que determinados comportamentos eles vão ensejar uma outra reação. Agora, veja, com base nisso, eu tenho uma constatação. E essa constatação pode me trazer a conclusão de que eu quero mudar essa realidade. Ao mudar essa realidade, a economia comportamental vai ter que me trazer alternativas onde eu mude um modelo mental. Porque, na verdade, o que eu vou mudar não é obrigar as pessoas a agir de uma determinada forma, porque a obrigação, pela própria psicologia, ela não é indutora. Ela é uma visão negativa de punição, ela afasta ao invés de aproximar. Então, eu vou ter que trabalhar uma lógica normativa, e aí é um direcionamento forte para o legislador, né? No sentido de que eu vou ter que estimular uma alteração de modelo mental para que aquela pessoa seja estimulada a praticar aquela determinada conduta que eu desejo e que vai gerar um resultado XPTO que eu considero mais eficiente. E aí, eu queria uma análise tua com relação a como é que você acha que o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa,
a Câmara dos Vereadores estariam prontos para poder fazer legislações, principalmente no âmbito tributário, que possam promover essa indução comportamental de alteração de modelo mental, que você vai alterar uma forma de ação por meio de uma outra conduta, ou não? Você acha que esse tipo de debate está na nossa realidade ou é uma coisa que ainda não chegou na materialização da legislação? Olha, pode estar presente e, ao mesmo tempo, pode não estar presente. Deixa eu tentar explicar o que eu quero responder. Se eu não me engano, antigamente, para você, a carteira de motorista, você tinha que dizer que você não queria ser doador. Por automático, você era doador, né? Aí você tinha que dizer, você tinha que escolher lá que não queria ser doador. Aí eu acho que até deve ter, como tudo no Brasil, deve ter chegado ao Supremo. Em algum momento, o Supremo deve ter dito que, sei lá, não era constitucional. Bom, o importante é o seguinte, essa é um tipo de atividade que você utiliza da economia comportamental para auxiliar a tomada de decisão da pessoa. Digamos assim, eu não me lembro qual era o nível de dificuldade, mas digamos que fosse algo muito fácil você mudar se você quer ser doador ou não. Essa é um tipo de desenho institucional, melhor, desenho de política pública que você faz aumentar o número de doações sem necessariamente proibir as pessoas de não quererem ser doadoras. Elas só têm que marcar, às vezes, um check the box, né? Só tem que fazer uma modificação. Esse é o tipo é o tipo de decisão que é muito estimulada pelo nudge, é muito estimulada pela economia comportamental. Por quê? Porque ela não impede e ela facilita diversas políticas públicas, às vezes porque a pessoa, sei lá, digamos, se você tivesse que modificar, se o default fosse você ser não doador, e aí você tivesse que modificar, você talvez estivesse perdendo muitas pessoas que por preguiça não foram lá mudar. Então esse é o tipo de coisa que você pode atuar, o legislador ele pode atuar e ele atua, às vezes mais, às vezes menos, mas ele atua de uma forma a decidir por você. Então, nesse caso, é o legislador atuando. Então, ele já existe, né? Existem outros exemplos, assim, até mais engraçados. Por exemplo, eu acho que no Espírito Santo foi proibido, quer dizer, passou a ser proibido que o vidro de sal ou sal ficasse sobre a mesa. E aí as pessoas começaram a pendurar o sal no teto com um cordão. Sabe, assim. Mas, assim, é a atividade do legislador. O legislador buscou evitar que as pessoas... Aí nós temos uma política baseada em nudge, assim, não evitar que a pessoa tivesse acesso, mas dificultar esse acesso. Então, o legislador, ele faz isso às vezes. Ele pensa isso às vezes. Talvez não tanto quanto poderia ser, né? Até porque o acesso à informação não é tão grande. Agora, se o legislador ele quisesse que as pessoas mudassem realmente a decisão delas, eu acho que a economia comportamental ela seria menos utilizável e seria mais utilizável a ideia de educação, né? No sentido de a velha e boa educação, de fazer as pessoas pararem de fumar porque faz mal, e não pararem de fumar porque você dificultar o acesso delas ao cigarro. Um exemplo. Então, assim, a definição do que é certo e errado, a modificação de forma de se portar, eu acho que a economia comportamental ela ajuda menos. A economia comportamental ela ajuda mais a contornar uma decisão errada que você teria porque você é preguiçoso, entendeu? Então, ela ajuda nesse sentido. Mas para mudar comportamentos, eu acho que ela é menos eficiente. Na realidade, eu acho que dizer que ela é menos eficiente é até maldade. Eu acho que ela não está aí para isso. É igual querer matar uma mosca com uma bazuca. Às vezes, você não precisa de uma bazuca para matar mosca. Então, você não precisa da economia comportamental, mudar desenhos, políticas públicas para trazer a boa e velha educação. Entendeu?
Perfeito. Perfeito. Coisa, seja melhor fazer uma educação mesmo, ao Não, invés de... Até mesmo porque, me corrija se eu estiver errado, ainda há um resquício de racionalidade na gente. A gente Sim, sim. é irracional às vezes, mas às vezes a gente é racional. Sim, exatamente. Exatamente, não existe, assim, as pessoas elas são irracionais só no sentido de tomada de decisão. Elas têm essas dificuldades. Você pode, conhecendo essas dificuldades, tentar melhorar, tentar dificultar que elas errem. Só isso. E aí, essa economia comportamental ela serve muito bem. Agora, se você quer que as pessoas desenvolvam um conhecimento cívico, um pensamento cívico, se vocês querem que ela se porte de uma forma mais organizada ou não, às vezes é menos útil uma economia comportamental. Embora a economia comportamental ela pode servir como um primeiro passo, exato. sabe? Assim, É isso que eu exato. estava pensando. É. É um diagnóstico, Então, por né? exemplo, Ela é bem se você, diagnóstica. Sim. se você quer que as pessoas subam mais a escada, talvez você possa colocar uma forma lúdica dela subir aquela escada. A gente tem vídeos na internet de escadas que foram pintadas ou até colocar quando as pessoas pisavam fazia som de piano. Então as pessoas aumentaram muito o número de pessoas subindo aquelas escadas e diminuindo a utilização de escada rolante. Assim, são pequenas atividades dessa que você estimula. Agora, se você quer que as pessoas passem a subir escada por entender que aquilo é o melhor para a saúde delas, bom, aí é um processo de educação. E nem sempre vai atingir essa finalidade. Eu digo a vocês que para mim é muito mais fácil para mim fazer subir a escada, você me colocar ela tocando piano, do que me dizer que é melhor para a saúde. Claro, ainda mais se eu estiver cansada. Se eu estiver cansada, eu não vou estar ligando para a filosofia da saúde. Então, a musiquinha do piano ajuda. Mas eu acho que é interessante isso, porque a gente vê, principalmente com relação à questão dos incentivos fiscais, onde eu acho que pode funcionar muito bem a lógica da economia comportamental, como modo de diagnóstico, isso tem que vir acoplado, muitas vezes, também de um modelo mental. Porque existem determinados regimes que hoje a gente ainda mantém, mas que efetivamente, se a gente for verificar ou retirar, é que eles foram criados com uma filosofia que não conseguiu se materializar e que simplesmente, se esse regime acabar, acabou tudo que foi construído em cima daquele regime. Então, assim, se criou uma indução de comportamento, mas não se gerou educação. Então, muitas vezes, é necessário que a gente induza o comportamento e a gente trabalhe com uma questão educacional para que a gente consiga construir algo com uma visão de longo prazo. Porque um dos grandes problemas que eu vejo hoje, né, não só no Brasil, mas isso no mundo, é que não se faz uma política com uma visão de longo prazo. Então, as políticas elas têm data marcada, mas as despesas não. E as despesas elas são efetuadas e à medida que a gente vai efetuar, inclusive o próprio orçamento ele teve várias alterações recentes, de 2019 para cá, justamente com o objetivo de mostrar, olha, se eu estou fazendo um plano maior, eu preciso levar em consideração todos os impactos. E isso aí envolve não só a questão financeira, mas a questão de por que aquela renúncia de receita foi gerada, qual o objetivo que eu visava alcançar com aquela renúncia de receita. Então, será que aquilo ali deve ser mantido? Se ele não atingiu o objetivo, não atingiu por quê? Eu fui ineficiente? O meu benefício não foi eficaz o suficiente? Ou será que o meu benefício até foi eficaz? O problema é que ele não poderia parar nisso. Né? Então, são questões que a gente vê que, de fato, o tema que você escolheu para essa live foi muito interessante porque ele faz refletir sobre as diversas nuances, né, que uma determinada medida ela pode trazer e que, obviamente, não alcançar o objetivo visado com a medida não significa especificamente um fracasso. Às vezes, significa um erro no uso da medida ou a falta de acoplar aquela medida com outras, né, que tragam realmente uma duração no longo prazo, um efeito a longo prazo daquela solução almejada. Então, assim, Diego, queria agradecer profundamente pela tua participação aqui na live. Acho que você trouxe exemplos sensacionais, adorei a piada do economista, vou utilizá-la com alguns colegas que são economistas e acho que é extremamente interessante a gente estar cada vez mais como profissional ligado nessa interdisciplinaridade. O direito, ele não é um mundo fechado em si, o profissional do futuro cada vez mais está sendo exigido de fazer essa interdisciplinaridade com outras áreas, né?
eu acho que esse seu tema, ele nos trouxe essa reflexão. Então, muito obrigada realmente pela sua participação aqui conosco. Bom, obrigada, Diego, também. Estou aqui para agradecer pela sua contribuição. Acho que foi um papo super legal. Esse tema é instigante para a Mila, para mim, para todo mundo que estava aqui assistindo, com certeza. Já despertou várias perguntinhas. É bom quando a gente sai com mais dúvidas do que quando a gente entra, porque significa que é algo pulsante, né, que está sendo construído. E essa interdisciplinariedade realmente é algo que deixa o direito tributário muito mais vivo, muito mais interessante, e essa coisa que nos captura todo dia e nos faz querer estudar cada vez mais. Já estou interessada em ver o resultado da sua pesquisa e quando você defender, bom, a gente defende meio igual, né? Porque você entrou comigo, não entrou? Sim, entramos juntos. Então um vai cobrar do outro. Olha que maravilha. Acho que eu tô até arrependida de ter cobrado de você. Esquece a cobrança. Porque aí lembra, né? Pois é. Eu vou estar na 2, entendeu? E depois eu quero autógrafos na publicação da tese. Eu só vou ficar nessa posição de cobrança, não cobro mais nada. Tchau, gente. Foi ótimo, adorei. Tchau, que agradeço. Desculpe, Diego, te cortei. Pode falar, meu filho. Não, eu ia dizer eu que agradeço. Assim, a única coisa que eu acho interessante, um ponto que eu acho interessante é a gente sempre ter cabeça aberta para outras opções, outras formas de ver a realidade. Eu acho que o direito, se você pautar o direito pela mera obrigação legal, por as pessoas fazerem as coisas meramente por causa da obrigação legal, você está fazendo a mesma coisa errada de novo, de novo e de novo, entendeu? Então, assim, esse posicionamento, essa forma de pensar que eu acho que é interessante. E eu acho que esse ambiente nos possibilita exatamente isso, pensar. Eu não estou trazendo a resposta para tudo. Eu acho que a economia comportamental, ela não traz a resposta para tudo, mas ela traz diversos insights que o importante é a administração pública, ela tem que ousar mais, ela tem que testar mais. Só achar que ela vai impor multa e aumentar a fiscalização vai resolver os problemas da tributação, não é verdade. A gente consegue ver isso, porque tudo tem limite. Até o gasto da administração pública, quer dizer, o gasto do Estado com a administração pública. Né? Então é isso, gente. Perfeito. Essa live vai ficar gravada. Algumas pessoas entraram aqui no final, então você tem condições de rever a live desde o início. Tem vários insights interessantes aqui que o Diego trouxe para a gente. E eu queria aproveitar para falar para vocês que hoje a gente começou a divulgar um evento maravilhoso que a gente vai estar fazendo aqui no Tributário em Jogo, que é a Semana do Advogado Tributarista, homenagem aí ao Dia dos Advogados. Ela começa na segunda-feira que vem e vai até o dia 17. Várias lives que a gente vai estar realizando pelo YouTube, tá? E para você ter informações quentíssimas sobre esse assunto, você precisa se inscrever para receber essas informações, tá? O link, ele tá lá na nossa bio. Não deixa de dar uma fofocada na bio aqui do Instagram do Tributário em Jogo para você se manter sempre atualizado das novidades. Não deixa de se inscrever no evento. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau. Obrigado.